Fala pessoal, beleza? Sou Rod Katsumata, esse homem lindo que vos fala. E no vídeo de hoje vou tratar de um assunto muito importante. Vou compartilhar com vocês 7 hábitos que vão te ajudar muito a dar um upgrade aí, uma melhorada na sua autoestima. Estou compartilhando aqui o que eu entendo que são aqueles que vão criar um melhor resultado, maior resultado para você e até num tempo bem menor, mais reduzido. Então vamos lá? Qual que é o hábito número 1? Você imagina qual seja o hábito número 1 para melhorar a sua autoestima? Rufem os tambores e acertou se você falou atividade física. E faz muito sentido. Se você pensar cuidando do seu corpo, você está cuidando de você, demonstrando que você se ama, que você se aprecia. Então faz muito sentido essa movimentação, esse cuidado, esse zelo, refletir também nas suas emoções, não é verdade? A gente pode ver que tem uma sinergia muito grande. Cuidando do meu corpo, isso afeta a minha saúde emocional, lógico, minha autoestima vai ficar muito melhor. Talvez como eu, você possa ter tido a experiência de ter frequentado a academia e no primeiro dia, ainda que você não tenha nenhuma evidência visual de ganho muscular, emagrecimento, alguma coisa nesse sentido, no final do treino você se sentiu muito melhor, olhava para você de uma maneira diferente, né? Já sentia às vezes talvez até mais atraente, na verdade, porque esse bem-estar ele vem com a atividade física. Então, assim, mesmo que praticar o exercício em si não tenha sido muito agradável, depois a satisfação que a gente tem de realizar todas aquelas tarefas, o bem-estar, é inegável, não é verdade? E tem algo que eu queria compartilhar. Eu entendo que vai ser bem interessante aqui para você distinguir o que é uma movimentação normal, uma coisa rotineira de realizar uma atividade física, se exercitar fisicamente. Então, isso vai fazer diferença de, por exemplo, você ir a pé até o supermercado, fazer pequenas compras, voltar para casa e realmente sair para fazer uma caminhada. Por que que uma é atividade física e a outra não conta? O que que diferencia um do outro? Aí você vai observar dois sinais que são bem importantes. Provavelmente você vai ter os dois juntos, na maioria dos casos, que é a aceleração do batimento cardíaco, sua frequência cardíaca vai aumentar, tende a acelerar quando você está fazendo uma atividade física, se exercitando. E outra coisa é a questão da transpiração. Ela vai aumentar também a temperatura corporal e a tendência é que você vai, em algum momento, suar, ok? Então, quando você tem esses dois sinais, tudo indica que você está se exercitando fisicamente. E eu tenho uma boa notícia para você. Talvez você fale assim, Rod, mas eu não gosto de academia, ou eu não tenho 1 hora por dia para ficar malhando, exercitando, né, ir para a praça, esse tipo de coisa, ficar fazendo atividade física. Tudo bem, há esperança para você, nem tudo está perdido. Hoje a gente tem vários tipos de treino e, por exemplo, um deles é de treinamento de alta intensidade, que você pode realizar com apenas 4 minutos. Então, eu acredito que hoje a gente está praticamente sem desculpa para não fazer atividade nenhuma. Tranquilo? Dica número 2. A dica número 2 é faça algo desconfortável de propósito, intencionalmente. Eu sei que a gente procura evitar desconforto, é uma questão de sobrevivência, a gente quer sentir segurança e tudo mais, a gente procura evitar situações que podem envolver constrangimentos, a gente procura o que o outro vai pensar, e justamente por isso a gente vai entrando num como que eu posso dizer, num sistema de encolhimento. A gente começa a definhar. Porque se eu não estou em expansão, eu estou em retração. Então, se o meu estilo de vida não está fazendo eu expandir, crescer, basta ver. Quer fazer uma experiência bem interessante? Olhe como você se comporta quando você está feliz, alegre. Você é muito mais expansivo. Quando você está triste, você retrai. Tranquilo? Então, você vai para o seu quarto, fecha a porta. Você se isola de todo mundo, está retraindo. Seu mundo fica menor. Quando você está alegre, você conversa com pessoas que você nem conhece. Seu mundo fica maior. Então, a alegria te expande, a tristeza te retrai. E se você não está expandindo, você está retraindo, você está encolhendo. Beleza? Então, faça coisas que são desconfortáveis para você intencionalmente. Não é porque é desconfortável que você vai evitar. Na verdade, quando ficar desconfortável, você vai dar aquele estalo lá e falar, poxa, essa é a deixa. Eu vou fazer porque é desconfortável. Então, o desconforto vai ser o gatilho ali para você saber que é o que você precisa estar realizando naquele momento.
Só para compartilhar um exemplo aqui, na época que eu era solteiro ainda, beleza? Não conta para minha esposa, ainda não conhecia ela, então eu creio que ela vai me perdoar. Isso foi 2015, eu estava andando em Auckland, Nova Zelândia, e aí, enquanto estava passando pela rua ali, né, todo mulambento, estava com short, chinelo, a camisa, não exatamente no meu melhor visual ali, né, Dom Juan, conquistador. E passou uma moça muito atraente, parecia uma princesa de tão maquiada, vestida e tudo mais. E eu todo mulambento, falei, não, cara, poxa, por que eu não estou bem vestido? Se eu tivesse ali bem vestido e tal, podia chegar e puxar assunto. Mas assim, não vai rolar, né? Fica difícil. E quer saber? Eu vou lá. Porque ainda que ela me deu fora, ainda que ela não fale comigo, ainda que ela me manda, né, catar coquinho e tal, eu vou lá. Porque eu posso iniciar conversa. Se ela vai responder ou não é algo que está fora do meu controle. Então eu vou lá, não vou deixar esse pensamento me dominar. Porque é desconfortável, essa é a razão. Então eu fui para vencer o meu desconforto. Eu não fui para pegar telefone, eu não fui para paquerar necessariamente, né? Eu fui para vencer o meu desconforto. Eu não quis permitir que aquele pensamento ditasse o que eu posso ou não posso fazer. Então, justamente porque eu senti desconfortável, esse é o gatilho, esse é o estalo. Eu vou lá e faço. Terceiro hábito é o hábito de focar naquilo que você tem controle, naquilo que você tem autonomia. Fica muito evidente quando a gente estabelece um objetivo e o objetivo tem uma relação do tipo fazer com que aquela pessoa goste de mim, aquela ali vai ser a minha esposa, aquele vai ser o meu marido, aquele vai ser meu parceiro de negócio. Esse objetivo seu, ele fica mal estabelecido, porque ele depende da decisão de outra pessoa. Você pode explicitar razões, você pode explicar os motivos, dar ideias, né, e razões para ela fazer aquela escolha, mas não deveria escolher por ela. Isso é importante por dois motivos aqui que eu vou falar rapidamente. O primeiro é que quando você coloca para o outro fazer a escolha, você transfere poder. Isso com certeza vai afetar sua autoestima se o resultado não for aquele resultado que você tanto queria. E outra coisa é que isso pode te levar a um comportamento muito perigoso, que é um comportamento manipulativo. Você se torna aquela pessoa manipuladora. Porque como você quer algo que não depende de você, aquela pessoa, né, tem o poder de decisão, ela tem que decidir conforme a sua vontade. E aí você vai usar de recursos, técnicas, conhecimentos para manipular aquela pessoa e conseguir o que você quer, a despeito da vontade dela, a despeito do que é bom para ela. Então, quando a gente foca em objetivos que estão fora do nosso controle, depende de outro, e a gente faz o que for preciso para conseguir o que a gente quer, a gente acaba se tornando uma pessoa manipuladora. Eu não acredito que seja isso que você quer, não é verdade? Então, é completamente saudável e importante a gente influenciar, sermos boas influências. Isso é tranquilo. Até, por exemplo, dentro de casa, eu quero ser uma boa influência para minha filha, para minha esposa, para as pessoas, para meus amigos. Influenciar é uma coisa, manipular é outra. Então, para evitar esse desvio de comportamento, evitar com que você se torne uma pessoa manipuladora, foque naquilo que você tem controle, foque nas suas ações, beleza? 4, muito semelhante, assuma a responsabilidade pela sua vida. O que você quer? Ah, eu quero um namorado, uma namorada, eu quero crescer na minha carreira, eu quero ser independente financeiramente, eu quero um tanto de coisa. Ótimo. O que você pode fazer para conseguir o seu objetivo? Ah, mas você não sabe o chefe que eu tenho, você não conhece a minha esposa, você não sabe da minha mãe. Eu sei, você tem uma vida muito difícil, eu entendo isso. Ah, só que você não é um privilegiado. Eu coloquei um vídeo aí, né, falando sobre escolher os pensamentos, dá uma olhada lá. Já passei por alguns bocados também. Aí eu creio que várias pessoas vão poder compartilhar várias coisas que elas passaram e superaram. Tranquilo? Então, acredite, você não é o único privilegiado ali, você não é um para-raio que todo mundo cai em cima de você. Você tem as suas coisas que você precisa lidar com elas. E a maneira que você escolhe vai determinar a qualidade da sua vida, consequentemente, a sua autoestima. Se você se posicionar como vítima, então você é um pobre coitado, uma infeliz, que está ali refém da situação das pessoas, não tem muito o que tem que fazer, sua autoestima vai ser sim afetada e você não vai ficar bem com isso. Tranquilo? O perigo é que se colocar nessa posição tem muitos benefícios, né? A gente ganha aquela massagem no ego rápido,
né, as pessoas vão mostrar simpatia. Então, pode ser um problema um tanto quanto sério ali. E eu te aconselho a ver essa questão. Beleza? Se você está fazendo isso, corta isso aí, porque não vai te ajudar. Não tem como você ter uma boa autoestima, uma autoestima saudável, fazendo papel de vítima. Elas são excludentes. Uma vítima não tem boa autoestima, pessoa de boa autoestima não se vitimiza. Beleza? São auto-excludentes ali. Aí, sua escolha. Beleza? Mas se você quer ter hábitos saudáveis que vão te ajudar a se apreciar melhor, vitimização não é um deles. Você quer algo, como que você pode criar experiência para você? Eu lembro que na Nova Zelândia, eu queria melhorar meu inglês, eu participava de um grupo para praticar inglês e tudo mais, e foi muito legal, eu fiquei um mês esperando, quando vai ser a próxima reunião. E eu fiquei cansado, cara, não vai rolar. Se depender desse grupo aí, eles não têm uma agenda, né? Parece que não tem pressa. Então eu fui e criei meu próprio grupo, e foi fantástico. Muitas pessoas entraram no grupo, se tornou um dos mais populares. Quando eu saí era mais ou menos 1.600 membros, ou talvez 2.000 membros, alguma coisa bem grande, né? E começou bem pequenininho. E eu tive várias experiências, conversei com pessoas fantásticas, fiz várias amizades, porque eu tomei a iniciativa. E eu criei o grupo porque eu queria ter aquela experiência. Então eu provi para mim, lógico para outras pessoas também, mas eu falei, cara, eu quero praticar inglês, então eu comecei meu grupo. Eu só criei aquilo que eu queria vivenciar. E eu acredito que você pode fazer a mesma coisa por você, beleza? Aí vai um pouco de esforço e usar mesmo o tutano ali, né? A sua inteligência para criar a solução que você quer. Dê bons significados. Esse hábito é muito interessante. Eu tenho lido um livro do Steve Chandler, e ele fala muito, o conteúdo desse livro é basicamente sobre histórias. As histórias que nós criamos e os vínculos que nós damos para as coisas. Então, a gente vai contando histórias sobre a nossa identidade, histórias sobre o que a gente pode ou não pode fazer, histórias para validar, né, para massagear o nosso ego, enfim, histórias. Quando as histórias são boas, a gente vai ter um resultado muito bom. Quando as histórias são ruins, os resultados vão ser negativos, porque nós criamos aquela história ruim. Então, isso vai ser tudo congruente com o nosso estilo de vida, né? Boas histórias, boa qualidade de vida, histórias ruins, vai ser uma qualidade de vida bem ruim também. Então, se eu conto a história que meu pai abusava de mim verbalmente, me batia, etc e tal, como que vai ser minha vida? Se eu conto uma história, né? E aí a gente cria histórias instantâneas, vamos colocar assim, né? Mais ou menos, vou dar um exemplo, não aconteceu com você, claro, né? Mas com alguém que você conhece, você está paquerando alguém e aquela pessoa fala que vai te ligar e ela não te liga. Você vai pensar assim, não está interessado, né? Foi porque eu fiz essa piada, não gostou da minha piada, não gostou do meu cabelo, enfim, foi alguma coisa que eu falei, eu sabia, era bom demais para ser verdade. E aí você começa a inventar um monte de história negativa. E quando a pessoa te liga, você já vai ser reativo, né, às histórias que você já colocou na sua cabeça. Eu lembrei de algo bem interessante aqui, uma historinha, beleza? Diz que um cara estava dirigindo no meio da estrada, teve problema no carro, e ele, para poder trocar a roda do carro dele, ia precisar de um macaco. E aí ele olhou lá no carro dele e não tinha. Então ele foi andando e foi procurando por uma casa, alguém que pudesse ter um carro, poder emprestar um macaco, voltaria ao local onde o carro estava, e aí iria consertar o carro dele. E aí ele foi pensando, beleza, vou chegar lá na casa, e aí vou chegar para a pessoa, olha, boa tarde, tal, eu gostaria de poder usar o seu macaco, eu estava dirigindo, tinha problema no carro, e se você não importar, né, eu vou devolver, realmente preciso, você poderia emprestar? E ele pensou assim, poxa, a pessoa vai olhar para mim, não vai me conhecer, vai ficar desconfiado, vai achar que eu vou roubar, vai achar que eu sou ladrão. E se a pessoa chamar a polícia? E se a pessoa não for com a minha cara? E se a pessoa não atender? E aí começou a passar um tanto de se, só coisa negativa. E ele foi andando, ia andando 100 metros, 200 metros, 300 metros, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. E aí chegou na casa, na hora que bateu a campainha, a pessoa abriu a porta e falou assim, pois não, você pega o seu macaco e dá um sumiço nele. Não vou falar o palavrão aqui, mas enfim. A pessoa abriu a porta com maior disposição, com todo um sorriso, e o cara que foi lá pedir um macaco começou a já xingar. Pega o seu macaco.
porque ele já esperava coisas ruins. Então ele passou na mente dele várias histórias negativas. Ainda que a pessoa tivesse a melhor boa intenção do mundo, na hora que abriu a porta ali, ele já tinha vivenciado aquela experiência tantas vezes que ele se predispôs ao negativo. E a gente faz isso quando a gente coloca histórias. Então, já que você vai criar histórias, você é um grande historiador, né? Um grande contador de história, crie histórias que vão te apoiar, crie histórias positivas. Também compartilhei um vídeo aqui sobre o pensamento que eu escolhi, uma história que eu contava para mim quando eu estava passando por grandes problemas na Nova Zelândia. Beleza? Então, visita o card aí depois, você vai ver aí. Visita o card aí depois. Olha aí depois e você vai ver. Né? Eu escolhi um pensamento que me apoiava, eu escolhi o que pensar ali que ia me dar apoio emocional para vivenciar o que eu estava vivenciando. Tranquilo? Então, dê bons significados. É uma coisa que você pode tatuar aí no coração e nada tem significado até que você o dê. O próximo hábito é bem interessante, é algo que eu tenho aprendido muito, e aí foi do Daniel Murrow. Ele é um coach neozelandês, ele trabalha com homens e mulheres na questão de confiança, né, para a pessoa melhorar a autoconfiança e superar alguns vícios que nós costumamos ter, né, quando a gente quer agradar todo mundo, a gente procura ser aceito, evita ser rejeitado, uma série de coisas. E ele ensina muito sobre o valor da curiosidade, de ser curioso. E como que isso vai te ajudar? Se você é curioso, você não vai fazer pressuposições no primeiro encontro. Você vai perguntar, você vai se interessar, você vai relacionar com aquela pessoa e você vai conhecendo aquela pessoa. Ah, então aquela pessoa veste preto, é isso. Aquela pessoa tem uma BMW, significa isso. Né? E aí eu já vou assumindo coisas, vou presumindo coisas, baseado nas informações que eu tenho ali visuais, de comportamento, e eu vou rotulando aquela pessoa. Se eu fizer isso, né, provavelmente também vou presumir muita coisa a meu respeito. Então, eu falei isso, a pessoa fez isso com a boca, quer dizer tal coisa, não gostou, ó, fiz assim, não aprovou o que eu falei. A pessoa coçou ali, ela está insegura, foi quando eu falei isso, então eu vou tentando fazer uma leitura de mente. Uma coisa interessante que eu vou compartilhar, minha esposa é japonesa, e é muito da cultura do japonês, ela fala comigo que o japonês ele tende a fazer uma leitura do ar. O que é ler o ar? Né? Ler o ar é justamente eles procuram evitar desagradar os outros. Então ele vai olhar para você, vai reagir baseado naquilo que ele acredita que pode te ofender. Então, se eu falar assim com o Rod, ele vai ficar chateado, então não vou fazer isso. Se eu falar dessa maneira, se eu fizer essa coisa, pode ser desagradável, então eu vou evitar. E aí eles vão fazer uma leitura do ar. O problema com isso é que eles se tornam pessoas muito inseguras. Não sei a sua convivência, mas os que eu já convivi, eles ficam realmente bem agonizando nessa questão. Tanto que quando eles saem do Japão, eu posso falar disso em outro vídeo se vocês quiserem, mas por curiosidade, eles se libertam, eles se revelam, é outra coisa, né? Eles podem ser mais autênticos, não tenha dúvida disso. Então, essa questão de ficar fazendo leitura mental, né? Olhando ali, fazendo a linguagem corporal, isso quer dizer aquilo, isso quer dizer aquilo outro, e dando significados e tentando adivinhar o que o outro está pensando, isso vai destruir sua autoestima. E vai empobrecer também os relacionamentos, as relações. Porque se você está o tempo todo ali fazendo esse tipo de leitura, o que isso vai acontecer? Você vai perder oportunidades únicas. Suas perguntas, relações, interações são naquilo que você imagina e não no que de fato está na sua frente. Faz sentido para você? E o último hábito é ser honesto. O que eu quero dizer com isso? Rod, eu sou muito honesto, eu pago todos os meus impostos, todos os meus softwares são devidamente licenciados, né? Tudo meu é tranquilo, beleza. Quando você vai na casa de alguém e te oferece um cafezinho, você não gosta, o que você fala? Delícia, hein? Não, você não vai falar, olha, não gostei, cara, tá azedo. Não, que isso, eu não posso desagradar as pessoas, né? A gente faz uma white lie, né? Uma mentirinha branca, branda, enfim, o nome que você quiser. Só que essas mentirinhas, e aí níveis e variedades, elas vão minando a nossa autoestima, porque isso quer dizer que eu não estou sendo autêntico. Eu não falo o que eu penso, eu não expresso meus sentimentos,
É lógico que você não precisa ser um cavalo, sair dando coisa de todo mundo, né? Eu conheço muita gente assim, eu sou, falo o que penso mesmo. Beleza, né? Você não precisa ser um troglodita, né? E falando um monte de coisa e ofendendo todo mundo. Existem formas com isso. Até porque essas pessoas também não gostam quando as pessoas são grossas com ela. Então, é falar a sua experiência. Eu vou dar uma dica. Em vez de você julgar, porque é muito fácil apontar o dedo e falar você é isso, você é aquilo outro, você é desonesto, né? Você é um ignorante. Isso é muito fácil, qualquer um pode falar. E não necessariamente é uma verdade. Quando você fala, a gente fala, pensa assim, a gente está falando da nossa experiência, da nossa interpretação. Tranquilo? Então, por exemplo, né, se você chegar no italiano e for colocar ketchup na pizza, ou pedir para adicionar algumas coisas, o cara vai ficar muito ofendido, porque na cultura dele é inaceitável. Mas não quer dizer que você quis ofender. Né? Nós somos brasileiros, a gente faz um monte de mistureba ali, um monte de bagunça com pizza. Ele, para a cultura dele, pode se sentir ofendido. Você fez para ofender? Não. Então, se ele começar a falar, ele vai falando da experiência dele, da percepção dele. Mas não porque você o quis ofender, né? A não ser que você sabia, fez ali de sacanagem, foi intencional, enfim, vida que segue, beleza? Mas o que eu estou te falando é que a gente fala da nossa experiência. Então, às vezes eu posso falar alguma coisa que no meu meio é tranquilo, todo mundo entende, mas se eu falar com um estranho, ele pode interpretar de uma outra maneira. Isso também aprendi muito com o Daniel Murrow. O que ele fala? É mostrar a cozinha. Quando você vai ao restaurante, o que normalmente acontece? Você vai lá no restaurante, pega o menu, escolhe o que você quer, e aí você vai falar assim, eu quero X coisa. Passado um tempo, eles levam para você. Mas você, normalmente, pelo menos nos lugares que eu tenho hábito de ir, a gente não fica lá olhando a cozinha, a produção, ainda que tenha uma cozinha mais aberta. São poucas pessoas que realmente ficam acompanhando o processo. E aí é você revelar o que está acontecendo na sua cozinha, né, nos seus pensamentos ali. Então, ao invés de chegar com o produto pronto e entregar para a pessoa, você vai mostrar a produção, o que está acontecendo ali dentro. Então, olha, essa fala desperta em mim ansiedade. Eu estou pensando que você não gosta de mim. Eu tive essa impressão, né? Eu tenho essa impressão. Então você vai falar dos processos, beleza? Porque se eu chegar e falar assim, você não gosta de mim, isso é julgamento. Eu estou dando uma sentença. Você não gosta de mim. Eu processei e decidi que isso significa isso. Agora eu falar, poxa, essa sua fala me dá a ideia, né? Eu tenho um pensamento que você não gosta de mim. E é um pensamento. E a pessoa pode validar, realmente, não gosta. Ou pode, não, então me comuniquei mal, não era bem isso que eu queria falar, etc. e tal. Faz sentido para você? E aí, conta para mim, qual foi o hábito que você mais gostou, qual que você vai praticar primeiro? Se você tem um hábito novo aí, um oitavo, um nono hábito, qual seria? Comenta aqui também, beleza? Eu sou Rod Katsumato, eu sou especialista em ajudar as pessoas a reconectarem com sua autoconfiança, melhorar a autoestima e superar a timidez, beleza? Se você tem interesse em assuntos relacionados ao desenvolvimento humano, especialmente focado em como reconectar com a sua autoconfiança, desenvolver sua autoestima, superar a timidez, então se inscreva nesse canal, ative também as notificações, assim você vai ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. Eu sou o Rod Katsumato, foi um prazer fazer esse vídeo para você. Até a próxima, beijão, um abraço. Tchau, tchau. Então, só para te dar um exemplo ali, beleza? Então, e atividade física, fazer algo desconfortável, foco nas coisas que você pode controlar. Epa, colinha aqui. Usando a colinha. Agora eu viajei porque eu estava falando isso. Seja honesto.